Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a nutricionista Ludmila Merlin. Eu trabalho com nutrição funcional integrativa. Meu Instagram é @ludmilamerlin e o meu site ludmilamerlin.com.br. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, que é a questão do leite, onde eu vou mostrar aqui para vocês algumas evidências de que o problema não é só a lactose. Então, a caseína é a principal proteína encontrada no leite e ela pode ser bem problemática para algumas pessoas. A intolerância à lactose ela é conhecida por causar problemas gastrointestinais, como os gases, diarreia e o desconforto abdominal. E esses problemas gastrointestinais, como muitos de vocês já sabem, ela é causada pela deficiência da enzima lactase, que digere a lactose. É muito comum em crianças de 1 a 5 anos de idade terem alergia à proteína do leite. E a sensibilidade à caseína é muito comum, então vale a pena investigar se você tem essa sensibilidade à caseína, porque muita gente não sabe. O leite de vaca, ele contém dois tipos principais de proteína, que é o soro do leite e a caseína. E mais de 80% da proteína do leite está na forma da caseína. O queijo ele vai conter níveis mais altos de caseína em comparação ao leite. Só que a caseína ela pode estar em diferentes formas. E as formas mais presentes são a A1 beta-caseína e a A2 beta-caseína. Por que o tipo de caseína é tão importante? Foi demonstrado, os estudos mostraram que a variante A1 da beta-caseína ela libera o peptídeo bioativo casomorfina beta-casomorfina 7. E essas casomorfinas, o que são? Elas atuam como opioides. O que são substâncias opioides? São substâncias que agem como analgésicos e depressoras do sistema nervoso central. É muito semelhante, não sei se vocês conhecem, a morfina e a heroína. São duas substâncias opioides e elas acabam gerando um certo nível de dependência. Então, é muito comum as pessoas que gostam de leite e comem laticínios relatarem para mim, eu sou viciada em laticínios, não consigo largar o leite, não consigo largar o queijo. É justamente por causa da casomorfina, que é uma substância opioide, que causa essa dependência. E também essas casomorfinas, elas estão muito relacionadas à produção de histamina, que também está envolvida numa resposta inflamatória. Como é que o leite pode ser tão perigoso? As variantes da A1 da beta-caseína mostraram estar envolvidas em algumas condições. Uma delas é problemas respiratórios, principalmente a asma, o aumento do risco de desenvolver diabetes, dano oxidativo do colesterol LDL, doença coronariana, aumento da apneia do sono e modular aí o transtorno do espectro do autismo. E também um fator muito importante, que eu não coloquei aqui, que é em relação à enxaqueca. A enxaqueca e o leite, eles estão ali interligados. Então, um dos principais alimentos para você retirar quando você começa a apresentar enxaqueca é o leite. São os laticínios, tá? Como é que esses laticínios eles podem causar problemas digestivos? A gente vai ter a lactose, que é um açúcar. Não confunda lactose com proteína. Proteína é uma coisa, lactose é um açúcar, ok? A intolerância à lactose é uma deficiência enzimática, não é uma alergia, como muitas pessoas pensam. Muita gente acha que é uma alergia. Na verdade, é uma deficiência enzimática, uma deficiência na produção de enzima lactase, que vai quebrar a lactose em glicose e galactose. Então, essa lactose, ela vai chegar ao intestino grosso, causando os sintomas digestivos comuns. A gente tem que saber diferenciar, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, de má absorção à lactose e intolerância à lactose. Má absorção à lactose é quando a lactose não digerida chega ao intestino grosso e gera aí a má absorção. É a má absorção. Então, isso é má absorção de lactose. Os sintomas que você sente é a intolerância à lactose. Então, quando a gente fala intolerância à lactose, a gente está se referindo aos sintomas. Quando a gente fala de má absorção à lactose, a gente está falando da lactose mal digerida, ok? A má absorção ela pode ser referente a alguns fatores. A gente tem a não persistência da lactase,
quando a gente é bebê, a gente tem essa lactase, porque o leite materno, ele tem a lactose. E como a natureza é muito inteligente, aí por volta do período do desmame, por volta dos 4 a 5 anos de idade, essa capacidade de digerir a lactose vai se diminuindo, porque a gente vai diminuindo a nossa produção de lactase. E isso ao longo da nossa vida até o envelhecimento, a gente vai ter essa diminuição da produção de lactase. Nós temos também o revestimento intestinal danificado. Essa deficiência de lactase, ela também pode ocorrer como dano ao revestimento intestinal, às células do revestimento intestinal, que acontece muito em doença celíaca e infecções intestinais. Doença celíaca, a gente vai ter uma agressão, uma diminuição das microvilosidades intestinais. E essas microvilosidades são justamente elas que produzem a lactase. Então, quando você tem essa diminuição das microvilosidades, essa agressão, esse dano, a gente começa a ter uma intolerância à lactose, apresentar os sintomas de intolerância à lactose. Então, é muito comum pacientes com doença celíaca apresentarem intolerância à lactose também. Em relação à disbiose, alguns estudos mostram que lactobacilos e bifidobactérias, elas produzem a lactase. Então, quando você tem uma disbiose, que é um aumento de bactérias patogênicas em relação às bactérias benéficas, a gente vai ter uma produção de lactase menor. E o leite cru, na verdade, ele contém enzimas lactase que ajudam ali a quebrar a lactose quando ela já chega no seu intestino delgado. Porém, com a pasteurização, a gente começa a matar todas as bactérias, que também são bactérias benéficas que continham no leite, e também acaba degradando a lactase, e isso vai se tornar um leite totalmente indigesto para a maioria das pessoas. Então, a pasteurização acaba sendo uma coisa maléfica, mais maléfica do que benéfica. O leite já é ruim. Aí você pasteuriza o leite, então fica pior ainda. Em relação aos FODMAPs, a lactose é um FODMAP. Os FODMAPs, eles são oligosacarídeos fermentáveis que chegam, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis, eles chegam ao intestino delgado, eles são mal absorvidos, mal digeridos e chegam ao intestino grosso, causando sintomas de diarreia, gases, inchaço, que são típicos da síndrome do intestino irritável. Em relação ao seu supercrescimento bacteriano, que é SIBO, o SIBO ele ocorre quando as bactérias do cólon eles migram para bactérias do para o intestino delgado, e elas começam a crescerem no intestino delgado. Como elas estão no lugar errado, elas vão acabar fermentando essa lactose. Então, vai causar também os sintomas de inchaço, de má digestão, gases, enfim. Existem 6 tipos de proteína nos laticínios da vaca, 4 tipos de caseína e 2 tipos do soro de leite. E essas proteínas elas podem apresentar muitos efeitos adversos. Um deles é a alergia mediada por IgE, que é uma alergia à proteína dos laticínios. Ela é muito comum na primeira infância. E é mais comum a alergia à caseína do que a proteína do soro de leite. E nós temos também a intolerância mediada por IgG, que é mais tarde, que é muito comum em pacientes com síndrome do intestino irritável. E o principal culpado é a beta-caseína 1. Então, essa caseína 1, como eu já falei, como eu já demonstrei no começo aqui do vídeo, ela estimula a produção de casomorfina, que é um opioide. Isso também vai acabar gerando um retardo no tempo do trânsito intestinal de algumas pessoas. Então, por isso que também o consumo do leite não só causa diarreia. Quando você tem uma sensibilidade a essas proteínas do leite, ela pode causar também constipação. Essa interação entre caseína 1 com a lactose, ela pode acontecer, pode causar outros problemas. Os efeitos inflamatórios dessa caseína 1 podem afetar a produção da enzima lactase, e isso aí vai aumentar a má absorção. E o tempo de trânsito retardado, no caso a prisão de ventre, vai causar uma oportunidade maior para essa lactose ser fermentada no intestino grosso ou delgado. Alguns estudos também concluíram que a caseína está envolvida no desencadeamento da síndrome do intestino irritável, e também
pacientes celíacos. E isso a causa é devido aos anticorpos de reação cruzada. Os mesmos anticorpos criados contra o glúten também podem reagir a outros alimentos, e o mais comum é o leite de vaca. Aqui eu coloquei uma tabela que eu tirei de um artigo demonstrando que aqui a gente tem a comparação do leite materno, do lado aqui esquerdo, e do leite da vaca. Como vocês podem observar aqui, a concentração de caseína é muito maior no leite de vaca em relação ao leite materno. E a beta-caseína também, ali ó, 9,6 em relação a 2,2 no leite materno. Para você ver que é diferente o leite materno do leite de vaca. Aliás, o leite de vaca foi criado, né, para animais e o leite materno para humanos. Então, eu acho que a gente pode começar a refletir sobre os efeitos do leite. Às vezes, a gente não começa a observar que o leite está nos fazendo tão mal. Eu acho que é um hábito muito cultural. A gente acordar de manhã, vai lá, come pão com manteiga, bebe leite, pão com queijo, né? Só que eu acho que está mais do que comprovado, já tem bastante evidência científica, não só evidência científica, também evidência clínica, de que retirar os laticínios, eles podem ser extremamente benéficos para a sua saúde, não só em relação aos sintomas gastrointestinais, mas em outros sintomas também. Um exemplo deles é enxaqueca, outro exemplo é acne. E tem outros sintomas que eu também vou fazer um vídeo sobre isso. É muita coisa para um vídeo só, mas eu vou fazer especialmente aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais ali, curtam aí o vídeo, compartilhem com seus familiares. Eu faço isso com muito coração. A minha intenção é realmente ajudar. Muito obrigada, um beijo e tchau, tchau.